Ei, gente, olá! Nós vamos nos preocupar hoje em estudar os geradores elétricos. Geradores existem de diversas outras formas, né? O gerador elétrico, ele se caracteriza na conversão da energia química em energia elétrica. Geradores elétricos são elementos que convertem uma determinada forma de energia em energia elétrica. As pilhas ou baterias são exemplos de geradores elétricos. A conversão de energia química em energia elétrica. Existem os geradores mecânicos, por exemplo. Uma hidrelétrica, ela é macroscopicamente um gerador mecânico. A hidrelétrica transforma a energia de movimento em energia elétrica. É assim que funciona uma hidrelétrica. A hidrelétrica é basicamente um gerador mecânico. Existem geradores luminosos. Eles absorvem a energia luminosa e convertem em energia elétrica. Esses painéis que a gente vê, e agora é muito comum nos telhados das residências, eles transformam a energia luminosa proveniente lá do sol, ele absorve e converte em energia elétrica. A preocupação nossa aqui serão as pilhas ou baterias. Química em elétrica. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber e conhecer são os elementos de um gerador elétrico. O gerador elétrico, ou uma fonte que a gente viu anteriormente, é essa daqui, ó, é representada por duas barrinhas. A barra maior indica o polo de potencial positivo e a barra menor o polo de potencial negativo. O grande lance é esse daqui. Todo gerador dito não ideal, ele apresenta uma Rzinho, uma resistência interna em seu interior. Sendo Rzinho uma resistência interna, vamos logo atribuir a unidade dessa resistência aqui, que vai ser já vista por nós, o Ohm. E o principal elemento de um gerador elétrico é essa letrinha aqui, que indica a força eletromotriz do gerador. Eu vou me adiantar aqui e colocar uma sigla que aparece muito, legal? Para simbolizar a força eletromotriz. Toda vez que se falar em força eletromotriz, é muito comum utilizar o termo FEM, força eletromotriz, que é um termo impropriamente utilizado, porque você associa que a força eletromotriz é uma força, e não, a força eletromotriz não é uma força. Foi convencionado que a força eletromotriz do gerador é a DDP que esse gerador possui. Ele possui uma DDP própria, que é denotada por FEM, força eletromotriz. E se é uma DDP, a unidade da força eletromotriz será o volt, ok? Apresentados, então, os elementos de um gerador elétrico, vamos equacionar um gerador elétrico. Então, olha só, nós temos aqui, então, a FEM, a força eletromotriz, a DDP própria do gerador, em volts, uma resistência Rzinho interna. Esse gerador é ligado a um circuito e pelo gerador e circuito atravessa I, intensidade de corrente elétrica. Muito bem. Quando o gerador ele é não ideal, a força eletromotriz dele não é totalmente fornecida para o circuito. Por quê? Quando essa resistência interna do gerador é atravessado por corrente elétrica, aqui tem uma pequena queda de tensão. Significa dizer o seguinte, que para o circuito, a DDP-U aproveitada no circuito não tem o valor da força eletromotriz.
é um valor inferior à DDP própria, a FEM desse gerador. A equação do gerador é dada dessa forma. A DDP do circuito é dada por a força eletromotriz do gerador menos o produto da resistência interna desse gerador quando circulado por aquela intensidade de corrente elétrica. Observe que esse gerador aqui é um gerador dito não ideal. Por que esse gerador ele é dito não ideal? Porque ele apresenta essa resistênciazinha interna ali. Ok? Ok, eu vou apresentar para vocês aqui duas situações em geradores. Quando você lê numa questão gerador ideal, quando um gerador é dito ideal? Então vamos lá. Um gerador é dito ideal quando ele não apresenta a resistência interna. Observe no exemplo anterior, quando eu disse um gerador não ideal é aquele que tem a resistência interna em seu interior. Um gerador ideal, ele não apresenta resistência interna. Podemos dizer então que R é igual a zero. O termo ideal já embute a informação de que esse gerador não tem resistência interna. Observa, gerador ideal, R igual a zero. Esse gerador não ideal tem resistência interna, R diferente de zero. Vamos a essa situação então. Um gerador ideal de força eletromotriz atravessado por uma corrente elétrica e, porém, sua resistência interna é igual a zero. Mediante a equação do gerador, nós podemos ter uma conclusão aqui. Observe, esse termo nós vamos zerar por conta de R ser igual a zero. Toda vez que o gerador for ideal, a DDP que ele fornece ao circuito tem o mesmo valor da sua força eletromotriz. Ok? Sem perda de tensão no gerador. Gerador ideal, resistência igual a zero, força eletromotriz, mesmo valor da DDP fornecida ao circuito. Observe que é diferente de um gerador em circuito aberto. O gerador não está ligado a nenhum circuito. Ele não está fornecendo DDP, energia, a nenhum circuito elétrico. Isto quer dizer que, se o circuito está em aberto, o gerador ele não será percorrido por corrente elétrica. Quando ele não é percorrido por corrente elétrica, I igual a zero, vamos à equação do gerador, o que vai acontecer? Esse termo, a exemplo do que nós vimos aqui anteriormente, a DDP que esse gerador forneceria ao circuito teria o mesmo valor da sua força eletromotriz. Observe bem que as conclusões são idênticas, porém com diferentes análises. Gerador ideal, R igual a zero. Gerador em circuito aberto, I igual a zero. Observe que em ambos os casos são zerados esses termos R vezes I e chegando à conclusão de que a força eletromotriz tem o mesmo valor da DDP para o circuito. Nesta situação eu te apresento um gerador em CC, um gerador em curto-circuito. Nesse momento, é importante que lembremos o que é um curto-circuito. Bom, vamos lá. Um curto-circuito é um ramo ou um fio de resistência elétrica nula, de resistência elétrica desprezível. Observe aqui, nós temos o nosso gerador não ideal, força eletromotriz e resistênciazinha interna diferente de zero.
Observe que esse gerador ele está ligado a um circuito cuja resistência é nula. Observe que esse gerador ele está ligado a um circuito cujo fio de resistência elétrica é desprezível. Aqui nós temos um curto-circuito. Quando isto ocorre, nós vamos dizer que a corrente elétrica que circula, que passa por esse gerador, é chamada por ICC. O que é a ICC? É a corrente elétrica de curto. Corrente de curto ou corrente de curto-circuito. Muito bem. Não esqueça também que para curtos circuitos, os terminais estarão sempre sob o mesmo potencial elétrico. Estando sob o mesmo potencial elétrico, os terminais no curto, significa dizer que a DDP será igual a zero. Terminais sob a mesma DDP, terminais sob o mesmo potencial elétrico, curto-circuito, DDP igual a zero. Analisando a equação do gerador e sabendo então que essa corrente elétrica é chamada por ICC, corrente de curto, e sabendo então que a tensão do circuito é nula, nós poderíamos escrever então que, neste caso, a corrente de curto-circuito ela pode ser dada por uma simples fração entre a força eletromotriz do gerador e o valor de sua resistência interna. Leu a questão, é um gerador em curto, ICC é a razão entre a FEM e a resistência interna do gerador. Vamos ao gráfico representativo de um gerador? Vou mostrar para vocês aqui como a gente obtém a curva característica de um gerador. Basta você olhar para a equação do gerador e dois pontos importantíssimos. Esse ponto 1 aqui indica o valor de corrente elétrica igual a zero. Quando é que a corrente elétrica é igual a zero? Para um gerador em circuito aberto. Toda vez que o gerador for em circuito aberto, qual a conclusão que a gente tem? Que a DDP é igual à força eletromotriz. Se eu quiser marcar esse ponto aqui, eu diria então que essa ordenada equivale à força eletromotriz do gerador. Mais uma vez, para esse ponto, a corrente elétrica vale zero. Agora, para o ponto 2 é justamente o contrário. Para o ponto 2 tem corrente, mas a DDP vale zero. Então, no ponto 2, se a DDP vale zero, é porque o gerador está em curto-circuito. Se o gerador, então, está em curto-circuito, que conclusão que eu vou encontrar aqui, então? Que esse ponto aqui vai indicar a corrente de curto-circuito. E a corrente de curto-circuito, pelo que nós vimos, é calculada pela razão entre a FEM e a resistênciazinha interna. Temos aqui, então, esse ponto 2, que caracteriza, então, a corrente de curto. Temos os dois pontos, então, importantíssimos. Para obtermos a curva característica, basta ligarmos, então. Tá legal? É assim, então, que a gente constrói o gráfico de um gerador ou a sua curva característica. Observe, então, de uma maneira prática e rápida, como funciona a análise de uma curva característica. Ordenada de partida indica a força eletromotriz do gerador, 12 volts. A abscissa de chegada da curva indica a corrente de curto-circuito. Agora, se precisássemos, então, se questionássemos o valor da resistência interna do gerador, basta aplicar o valor da corrente de curto, no caso. Tá legal? Então, dessa maneira, temos a resistênciazinha interna desse gerador, equivalendo, então, a 4